Essa igreja, ela ministra a verdade, mas não fica pegando no pé de ninguém. Eu apenas digo, se você não obedece os princípios de Deus, e quando tiver com dor de barriga, é meio complicado você pedir para Ele curar. Agora você pega a Bíblia. Hoje é domingo, diga, hoje é domingo. Como diz a minha filha, cheguei chegando, dá um sorrisão aí. Me deixa que eu estou feliz com Jesus. Você vai abrir comigo em Lucas, capítulo. Janeiro foi o mês da oração. Fevereiro foi o mês da família. E agora, março, o mês do arrependimento. Arrependimento é uma palavra que muitos não gostam. E é necessário. Extremamente necessário. Primeira pregação de Jesus, ele fala de arrependimento. No meio do ministério de Jesus, ele fala de arrependimento. A última fala de Jesus, ele fala sobre arrependimento. Não sou eu que vou dizer que arrependimento não é importante. Você abrindo comigo no livro de Lucas, 2 versos bem conhecidos para nós dar o pontapé inicial nessa mensagem, nesse estudo, que hoje nós vamos falar sobre o pecado da avareza. Avareza é pecado. Avareza é pecado. Leia comigo Lucas 16, 11 e 12. Preste bem atenção nesses 2 versos. Leia aí comigo, Lucas 16, 11. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no que é dos outros não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? E agora você pode orar. Aqui presente, na sua casa, fale com Deus, comece a orar, peça que o Espírito Santo venha falar com você. Pai, no nome de Jesus, tua igreja ora aqui, ora em casa, ora em outros estados, cidades e nações. Apresentamos ao Senhor agora, Deus, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades. Olha para o coração de cada um presente, meu Deus, cada família aqui representada, aqueles que estão conosco, Deus, em online, e aqueles que vão depois assistir essa ministração, esse estudo dessa série Arrependimento. Fala conosco, Deus, e nós já pedimos, como Jesus nos ensinou a orar, Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixa cair na tentação, mas livra do mal, pois teu é o poder, a glória, para sempre. Amém. Diga amém. Pode se assentar. Falar de arrependimento e falar de pecado, infelizmente, não dá ibope, mas muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas. Mês de março nós estamos falando sobre arrependimento. Quarta-feira foi ministrado sobre o quê? A preguiça. E pelo menos as ministrações que eu estou fazendo, eu estou pegando bastante versos bíblicos, porque de repente a pessoa acha que preguiça não é pecado, e de repente que avareza não é pecado. Então é bom ter os versículos bíblicos. E na quarta-feira eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados, aqueles que ouviram. Citamos muito o livro de Provérbios, eu insisti para que vocês leiam o livro de Provérbios, mas hoje nós vamos estar falando de avareza, e não vamos estar falando de pecados. Na chamada tem uma palavra, adotados, que é para mexer exatamente com os religiosos. Adotados, sim, porque se o pecado não é meu e ele está comigo, eu adotei.
Tem pessoa que fala, ai, minha dor de cabeça. A dor de cabeça não é nossa, é do diabo, mas ela adotou. Então, muitas vezes nós adotamos coisas erradas. Nós adotamos, às vezes, coisas erradas. E esses pecados que vão ser tratados são 7, tá? Não tem nada a ver se é de fulano ou é de Beltrano. Porque tem gente que acha que isso aqui, tem pessoas que descobriram e esses pecados são deles. Não. Nem deles, nem nosso. Mas, muitas vezes, se torna corriqueiro no nosso dia a dia. Para muitos, preguiça é normal. Para mim, não é. Para Deus, não é. Deus detesta o preguiçoso. Deus não gosta, porque a preguiça é pecado. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. E muitas vezes a preguiça influencia a vida da pessoa. Mas hoje eu não estou aqui para falar de preguiça, estou aqui para falar de avareza. E a avareza, ela é pior do que a preguiça. Se a preguiça é horrível, a avareza é pior. E eu vou ler a Bíblia para você. Eu vou ler a Bíblia para você. Então, conforme o texto lido, avareza. Você vai entender a Bíblia agora. Ó. Jesus fez 2 perguntas, não fez? Se nas riquezas injustas não fosse fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no que é dos outros não fosse fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se você não é fiel no alheio, quem lhe dará o que é vosso? É uma pergunta de Jesus. Eu vou explicar para você entender a Bíblia agora, porque vem a pessoa ler ali e acha bonito, mas não sai disso. A avareza, conforme esse texto de Jesus, o pecado da avareza, presta atenção. Presta atenção. A avareza, ela anula as bênçãos de Deus. Se no que é dos outros você não foi fiel, quem vos dará o que é vosso? Jesus está falando. Não é Deus que vai dar. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a avareza domina a vida da pessoa, as bênçãos de Deus não chegam, e ela acha que Deus está com um problema com ela. Não, é ela que está com um problema com Deus. Por quê? A avareza, eu estou traduzindo a Bíblia para você, porque a Bíblia ela é espiritual, você nunca vai entender no raciocínio normal. Às vezes as pessoas estudam um pouco, como eu li para vocês lá em Timóteo, conhecem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Conhece a religião, conhece um monte de coisa, mas não conhece a verdade. É a verdade que liberta. Não é a verdade que eu acho que é verdade, é a verdade que é Jesus que liberta. A verdade de Deus, ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Posso ouvir amém? Então vamos lá. E se você está no pecado da avareza, bota ele para correr hoje. Por quê? A avareza anula as bênçãos de Deus. Então você veja que a avareza não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. A avareza é um pecado tão destrutivo, escuta só. A avareza é um pecado tão destrutivo que pode nos tirar a salvação. Meu Deus, cruz credo, Ave Maria 3 vezes. Pode nos tirar a salvação. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu não vejo a hora de morrer para me encontrar com Moisés, Escuta só, a avareza, eu estou lendo a Bíblia, estou pregando a Bíblia para vocês hoje. Não tem como eu pregar um estudo desse se não for a Bíblia. A avareza é um pecado tão destrutivo que pode nos roubar a salvação. 1 Coríntios tem na sua Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Faz uma pergunta. Você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? Você sabe? A avareza vai falar para você que não tem problema nenhum, porque a avareza fala, tá? Porque a avareza é pecado e o diabo entra nela, como a serpente não falava, mas falou com Eva. Então a avareza fala: não, você está certo, você está ficando com mais dinheiro no bolso. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Estou lendo a Bíblia, não estou nem pregando, estou lendo só a Bíblia. Hoje só vou ler Bíblia. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. Não, eu não tenho santo nenhum na minha casa. Nem os adúlteros, nem pensar.
nem os efeminados, nem pensar, nem os avarentos, nem os avarentos, nem os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10, está na sua Bíblia. Nessa lista de pecado, a avareza está aqui. Os avarentos, o que está escrito aqui? Então é muito sério. É muito sério. É muito sério, gente. Porque o diabo, se ele fosse tão feio como as pessoas pintam, todo mundo fugia dele. A Bíblia diz que o diabo, às vezes, ele transforma até em anjo de luz. Ele consegue até ficar bonito. Já desse o Espírito Santo me falou uma coisa tremenda, eu vou falar para vocês. Se eu falar de inferno, você fala, pelo amor de Deus, tô fora. Porque não tem como o diabo dizer que o inferno é bonito. Porque está escrito na Bíblia, é choro e ranger de dente, é um lugar horrível. Até quem não acredita em Deus sabe que o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Pergunta para uma pessoa, você quer ir para o inferno? Não, de jeito maneira, ninguém quer ir para o inferno. Então, como o diabo não consegue deixar o inferno bonito, o que ele faz? Ele enfeita o caminho que leva para o inferno. Ele enfeita o caminho, ele deixa um pouco mais largo, um pouco mais espaçoso. O próprio Jesus falou a respeito disso. O caminho da salvação é estreito e apertado, poucos são os que andam por ele. A porta da perdição, o caminho da perdição é largo, você pode fazer o que você quiser, está tudo aprovado, não tem problema, é assim mesmo. É assim mesmo a coisa, não é. Se você não tem um destino para chegar, meu irmão, qualquer estrada serve, qualquer paixão nos diverte, mas se você tem um endereço para chegar, você não pode desviar da rota. Se você quer chegar no céu, você não pode desviar da rota. Jesus, ele tinha um alvo, não tinha? A cruz, nada o desviou da cruz. Jesus recebeu N propostas, mas não aceitou nenhuma. Por quê? Porque ele tinha um propósito, salvar a humanidade. Você é resultado do propósito de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Você é resultado do propósito de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Todo avarento, você me desculpe, eu tenho que pregar a Bíblia. Todo avarento está caminhando para o inferno. É melhor a gente ser alertado do que amigo é aquele que te alerta, não é aquele que concorda com o teu pecado. Todo avarento está perdido, está caminhando para o inferno. Aí de repente você fala, eu vou só passar o versículo para você, Lucas 13, 27. Quando tem a separação, pessoas, Jesus falou, não te conheço. Cai fora, não te conheço. Não te conheço. Isso está em Lucas 13, se você quiser ler. A avareza, você me desculpe, tá? Eu quero ser bem sincero. Tomara que você fique com raiva da avareza hoje. Porque a avareza é pecado. Tomara que você saia daqui com raiva da avareza. Sabe por quê? A avareza corrói o juízo e provoca loucura. O que a avareza faz? Corrói o juízo e provoca loucura. Apóstolo, misericórdia. Lucas capítulo 12. Você vai encontrar a parábola do rico insensato, do rico avarento. O rico avarento dizia para si, olha o que ele dizia. Ele dizia para quem? Para ele: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, estou lendo a Bíblia, come, bebe, se diverte, folga. Versos 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você veja que Deus chama este homem de louco.
Logo, eu estou me ensinando a Bíblia para você, logo, a avareza corrói o juízo da pessoa e produz loucura. Não sou eu que estou chamando. Quem sou eu para chamar um cara rico que eu nem conheço? Foi Deus que disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E uma coisa muito interessante, Deus assume o que Ele faz. Não está dizendo, Deus está dizendo, essa noite eu vou pedir a tua alma. Não está dizendo que era Ele que ia pedir, era o cão que ia pedir. Essa noite vão te pedir a tua alma, e o que tens preparado? Para quem é? Então a avareza, ela corrói o juízo, produz loucura. Você pode ler Lucas 12, procura aí, lê inteirinho, parábola do rico insensato. Foi Deus que o chama de louco. Assim é aquele, e aí termina dizendo assim: louco, para quem você vai deixar o que você preparou? Assim é todo aquele que ajunta tesouros na terra, mas não é rico para com Deus. A avareza faz isso, torna um homem insensato. Pois um insensato, só mesmo uma pessoa insensata deixaria. O discurso desse homem, não sei se você prestou atenção, se você conseguiu entender. Ele não estava falando, eu e meus filhos, eu e minha linda esposa, eu e minha família, eu e os pobres que eu vou ficar ajudando. Ele não incluiu ninguém no discurso dele. O avarento, normalmente, ele também é acompanhado do egoísmo. Ele está falando só no eu. Então, aqui, o insensato, ele exclui Deus da vida dele e ele exclui as próprias pessoas. Ele não, no discurso dele, por isso que Deus pergunta, para quem que você vai deixar? Não, eu vou deixar para os meus filhos, está tudo certo já, para minha esposa, Não, acho que eles nem sabiam, se tem filhos, os filhos nem sabiam o que ele tinha, porque todo avarento é egoísta. Você pode ler o discurso aqui que ele fala, eu tenho, eu vou descansar, eu vou folgar, eu vou passear, ele não fala eu e a minha família, eu e o meu vizinho, ele não fala, ele só fala dele. A avareza cega a nossa visão. Por que tem pessoas que falam, não conseguem enxergar, eu não vejo saída, por quê? Porque a avareza cega a nossa visão. A avareza cega a nossa visão. Escuta isso. É tempo de se arrepender. Diga para você mesmo, é tempo de se arrepender. E como eu falei na quarta-feira passada, vou falar de novo, não estamos aqui exaltando o pecado, nós estamos aqui expondo o pecado, para que ele não faça mais parte, nem na minha, nem na vida de você, nem na vida de ninguém do povo de Deus. 1 Pedro, você pode marcar, depois você lê, 1 Pedro 5,8, tem uma palavra interessante que diz o quê? Vigiai e sede sóbrio. O louco não consegue ser sóbrio. Então Deus está falando para você, vigiai, estou lendo a Bíblia para você, vigiai e sede sóbrios. O adversário anda ao derredor, bramando como leão, tentando alguém que possa tragar. 1 Pedro 5,8. Olha só, é tempo de arrependimento. O Espírito Santo me disse uma coisa interessante, eu vou falar para você. Eu fiquei até pesaroso de falar, mas ele disse, fale. O homem pode brincar de ser crente. É forte, hein? Você que está na tua casa, segura no sofá, tá? E não desliga o aparelho não, tá só começando. O homem pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Escreve isso. A gente pode até brincar de ser crente, o homem pode até brincar de ser crente, até falar uns aleluia, mas o diabo não brinca de ser diabo. Jesus o definiu, e tem gente que fala, vou estudar o diabo não se estuda. Jesus, que o conhece melhor do que nós, o definiu como pai da mentira, não se firmou na verdade, João 8,44.
Em João 10:10, Jesus fala que o inimigo vem, senão para o quê? Matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Aí você fala, mas nunca vi o diabo matar ninguém. Uma pessoa não tem mais nem sonho na vida. Os sonhos dela, o diabo já matou. A alegria, o diabo já matou. A esperança, o diabo já matou. Vivemos dias que, se nós perdermos a esperança, o que vai ser de nós? E essa esperança não vem do mundo, gente. Vem do céu. Deus, Ele é soberano, mesmo diante da maior crise, como foi cantado. Se Deus fizer, é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se você crê nesse Deus, você pode aplaudir. É esse Deus que vai resolver a nossa vida. Não é um Deus de barro, não é um Deus que anda pendurado por aí, não. Não é. Esta noite pedirão a tua alma. Ele cometeu outro erro aqui, tolo e trágico. Ele se esqueceu que sua alma era mortal. O avarento pensa que ele não vai morrer, e ele morre a hora que ele menos espera. Então ele cometeu um erro. Ele achou que a alma dele não era mortal. Ele parecia pensar que tinha um contrato com a vida por muitos anos. Ninguém tem contrato com a vida, não. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã é de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Deus sabe. Então, ele achou que ele tinha um contrato com a vida, o que lhe daria certamente uma vida longa, suficientemente longa para realizar seus planos e aproveitar a riqueza. Porém, logo percebera a sua loucura. Ele errou não apenas em ser avarento, ele errou porque não percebeu que nem a sua própria alma lhe pertencia. Você sabe que você não é de você mesmo? Se Deus precisar de você lá no céu amanhã, Ele pode te chamar ainda hoje. E a gente acha que o céu é um lugar bom, e é mesmo, mas ninguém quer conhecer antes da hora, né? Nem a alma dele era dele mesmo. Porque o Deus disse, essa noite vão pedir a tua alma. Não vai nem pegar as coisas suas, teu apartamento, tuas fazendas, teus bois, vai ficar, e só vai pegar a tua alma, só isso. Você não é de você mesmo. Porque quando nós achamos que nós somos de nós mesmos, nós pensamos de maneira errada. Diga, eu sou de Deus. Aí você pode falar, Deus, deixa eu viver bastante aqui na terra. Olha, Deus, eu tenho muita coisa para fazer. E você pensa que eu estou brincando com você? Olha o profeta que foi falar, hein? Isaías, o que Isaías falou para Ezequias? Vocês precisam ler Bíblia, hein? O que disse para Ezequias? Arruma a tua casa que você vai morrer. E virou as costas e foi embora. Ezequias virou para a parede. Ezequias era rei. Ele virou para a parede. Você sabe o que significa? E conversa com Deus. E Deus vai lá e fala para o profeta Isaías, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos saudáveis na vida dele. Agora, o interessante eu quero passar isso para você. O rei Ezequias, tem gente que, eu estou ensinando a Bíblia para você. Por que quando você olha para uma parede, o que você vê? Só a parede. Ele olhou para a parede. Essa atitude, ele mandou o seguinte recado para Deus: eu estou esquecendo, eu não estou confiando no meu exército, eu não estou confiando no meu trono, eu não estou confiando no meu reino, eu só estou confiando no Senhor, eu estou virando as costas para tudo isso. Deus falou, então você merece viver. Então você merece viver. Isso é maravilhoso. Então você merece viver. Ou você acha que Deus se arrependeu, falou, puxa, errei, não era esse que era para me matar, é o outro que eu tinha que chamar. Não. A atitude dele, a Bíblia é muito clara. O próprio Moisés fala, ensina-me a contar os meus dias para que eu encontre um coração sábio. E Moisés viveu só 120 anos. É ano para danar. Seguindo aqui então. Aleluia. Estamos falando sobre arrependimento. Estamos falando dos erros que esse rico cometeu.
O que tens preparado para quem será? O rico cometeu outro erro fatal ao desprezar o importante princípio da administração. Ele, ignorando, não possuía nada. Ele cometeu outro erro ao desprezar o importante princípio da administração. Ele não possuía nada, mas na realidade, ele nunca havia tido nada, porque na verdade não era dele. A Bíblia diz que aquilo que nós administramos não é nosso. Você vai lá em 1 Timóteo 6, manifesto que nada trouxeste para esse mundo e que nada vai levar dele. Você nunca vai ver a pessoa, um milionário, enterrar a fortuna dele junto, não enterra. Não enterra. E um detalhe, o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. E aí, para o céu ou para o julgamento. Aí já é outro departamento. Nenhum de nós é dono de nada. De repente parece uma loucura, não parece? Mas se você viver assim, você vai viver melhor. A minha casa, a casa não é sua. O meu carro. Se você começar, olha o que você está aprendendo aqui. Se você começar a embutir isso em você, mas poxa, a casa é uma coisa boa, não é minha. O carro não é meu. Até o filho, a Bíblia fala que não é nosso, é herança de Deus. Você vai chegar num ponto, pera lá. Tem um problemão para resolver, pera lá, não é meu. Deus, eu não tenho nada, Deus, nem esse problema, me ajude. Deus vai resolver para você. Mas tem gente que fala, o meu problema, o meu karma. Então Deus está falando, TVM, te vira, você está falando que é seu. Mas você vai chegar nesse ponto, porque às vezes, escuta só, a gente quer agarrar algumas coisas e as outras a gente quer jogar no colo de Deus. Isso não funciona. Isso não funciona. Nós temos que ter uma cultura bíblica. O carro não é meu, a casa não é minha, logo o problema não é meu. Como fez Ezequias quando conversa com Deus, e você viu que deu resultado. Então eu profetizo que a tua fala com Deus, a tua oração com Deus vai dar resultado. Vai dar resultado. Você ir na tua casa, a tua oração, a tua fala com Deus vai dar resultado. Aleluia. Nenhum de nós é dono de nada, Deus é o dono de tudo. Ageu 2,8, se você quer marcar, somos apenas mordomos. A Bíblia diz em primeiro, você pode marcar, 1 Timóteo 6, do 7, eu vou ler para você, 1 Timóteo 6, do 7 ao 10, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Versos 8, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contente. Um dia o Espírito Santo falou uma frase aqui nessa igreja, e eu nunca mais esqueci: comparação mata contentamento. E nós temos a mania de ficar comparando a minha roupa com a roupa do fulano, o meu carro com o carro do fulano, a minha casa com a casa do fulano, a comida da vizinha sempre melhor do que a minha, e papapá. Mata contentamento. Você é especial, não tem ninguém igual a você. Então, por favor, não se compara a ninguém. Michael Jackson poderia estar vivo até hoje cantando por aí, né? Morreu porque ele não se conformava com a cor dele, com a pele dele, e deu no que deu. Você sabe que ele morreu por causa disso, porque queria ser uma outra pessoa, mudou de pele, mudou de nariz, mudou de tudo. E isso afetou muito a cabecinha dele, o corpo dele, e aconteceu uma morte prematura. Seguindo aqui na leitura bíblica, versos 9, mas os que querem ficar ricos, escuta esse versículo, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem o homem à perdição e ruína. Perdição e ruína.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Nem os teus piores inimigos fazem tanto mal para você quanto os teus pensamentos errados. Marque aí. Às vezes a gente fica bufando querer pegar o inimigo, né? O pior inimigo está sentado do nosso lado. Você precisa, meu Deus, marca isso aqui, que isso aqui vai ser um rema na tua vida. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Diga, eu preciso conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Diga, caso contrário, serei um miserável, ainda que um milionário. Procure comprar aquilo que o dinheiro não compra, porque senão, do contrário, você pode ser um miserável, ainda que milionário. A avareza é um impedimento à fé. Marque aí. A avareza é pecado. Se você tinha avareza de estimação, por favor, bote para correr. A avareza, eu estou lendo a Bíblia, a avareza é sempre, a avareza é um impedimento à fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você pensa que eu que inventei esse negócio aí de que a fé, a avareza é um impedimento à fé? Não. Sabe quem falou isso aí? Jesus. Eu vou ler para você, Lucas 12:15. Disse Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que Jesus disse? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A avareza é um impedimento à fé. Não tenho fé, não consigo. E a fé vem pelo ouvir. Só que tem uma coisa: a avareza é um impedimento à fé. Lucas, por favor, marque, Lucas 12:15. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro, contentando-vos com o que tendes, pois ele mesmo disse: não te deixarei e nunca te desampararei. Li para você Hebreus 13:5, tem aí na sua Bíblia. Seja a vossa vida livre do amor ao dinheiro. Na verdade, o que é avareza? É apego excessivo às coisas materiais, não só o dinheiro, porque falou avareza, a pessoa logo já pensa em dinheiro. Não é só dinheiro, é coisas materiais também. Então é um amor excessivo. Amor excessivo. Eu sempre digo que remédio na dose certa é o quê? Remédio. Na dose errada é o quê? Veneno. O remédio que é remédio na dose certa, na dose excessiva vira veneno. Só isso. Tem certos remédios, se você tomar demais, sabe o que acontece? Tu morre. Porque vira veneno. Porque é droga. O dinheiro, eu sempre digo aqui, ele é um ótimo empregado, um péssimo patrão. O dia que o dinheiro ocupar a tua cabeça, o lugar mais alto da tua vida, tu está frito. A nossa confiança deve estar em Deus e não no dinheiro. Caminhando livre da avareza. Diga, caminhando livre da avareza. E já estamos para a parte final do estudo. Antes das 10 nós acaba. Caminhando livre da avareza. Diga, eu vou caminhar livre da avareza. Eu profetizo que o dinheiro vai fazer bem para a tua vida. E digo uma coisa: se o dinheiro não for o teu alvo principal, Deus vai te dar dinheiro bastante para você. Eu desafio você aí em Provérbios, são 915 versículos, tem um que diz exatamente isso: quem ama o dinheiro, quem já leu Provérbios? Quem ama o dinheiro, nunca se fartará dele. Nunca se fartará dele. Está escrito, você vai achar.
pode ter certeza absoluta. Então, caminhando para o final e caminhando livre da avareza eu estou falando que é apego doentio ao dinheiro e às coisas materiais. Podemos dizer que a avareza impede o homem, meu Deus, marque isso, a avareza impede o homem de usar com liberdade e alegria os bens que ele possui. Olha que maravilha, eu conheço pessoas que não são tão ricas, que dá gosto de sair com elas, e conheço pessoas ricas, que não dá para sair com elas, se você tomar um café, se prepare que você vai pagar, senão a pessoa vai pagar, vai chorar o dia inteiro, pessoas que têm dinheiro. Apóstolo, existe isso? Existe, eu estou falando para você, que você vai, a avareza, ela impede o homem de usar com liberdade e alegria, os bens que ele tem, a menos que se admita a existência de Deus, a questão no propósito da vida, não tem sentido, é Deus que dá sentido para a nossa vida, não é o dinheiro, não é a casa, não é aquilo que Deus vai acrescentar, são apenas detalhes. 1 Colossenses tem na sua Bíblia 1,16, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, estou lendo a Bíblia, Colossenses 1,16, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o propósito de todas as coisas. Se você quer conhecer o significado da tua vida, você deve começar por Deus. Se você compra um aparelho eletrônico e não sabe mexer direito nele, você vai ter que ler o quê? O manual. Tem pessoas que falam, se você quer entender você mesmo, olhe para dentro de você. Eu já tentei olhar um monte de vezes, não consegui ver nada. Você tem que começar por Deus. Você saiu de Deus, e é Deus que sabe quem você é e o que você é capaz. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais abençoado você é, porque mais você vai conhecer de você mesmo. Você tem um potencial maravilhoso. Eu não queria nem entrar no mérito da questão, graças a Deus que não pode fazer mais isso, né? No circo de ter leões e elefantes, que eles eram muito judiados para ensinar tal, proibiu isso, pelo menos acho que no Brasil, não sei se em outros países, mas isso é muito bom. Mas imagina um leão, aquele tamanho de leão, na minha época tinha circo, na sua não tem, aquele tamanho de leão, o homem pequenininho entra lá, se o leão sabe da energia e da força dele, ele fazia picadinho daquele cara, mas por que ele não faz? Talvez você nunca ouviu isso, e não sabe como que o homem consegue dominar e domesticar um leão daquele tamanho lá. Eu não sei, talvez você não teve a oportunidade de assistir um circo, mas o homem, ele sempre entra, se alguém daqui já viu, não sei se já tentou, ele sempre entra com um banquinho de 3 ou 4 pés. E por que ele faz isso? Eu até preguei na live de sábado, quem me acompanha ouviu isso. Por causa do foco. Quando você não foca numa coisa, você não sabe onde aplicar energia, e toda a força que você tem, você esquece dela. Então ele entra com aquele banquinho para confundir o leão. Ele olha 2 pernas do homem, mais 3 pernas no banco, ele fica confuso, e através disso o homem tira proveito e domestica uma fera daquele tamanho. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque isso tem um cunho espiritual muito forte. O inimigo ele vai fazer de uma tal maneira, como eu estou falando para você, sobre a preguiça, é normal, a avareza, não é pecado. Essas coisas que vai se apresentando como normal, não é normal, é só para roubar de nós as nossas virtudes, a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem. Às vezes a pessoa fica desanimada e não sabe por quê. Às vezes está frio, a pessoa está sentindo calor. Por quê? São essas investidas do inimigo. Ele quer nos roubar, ele quer nos enfraquecer. O diabo, ele quer desestabilizar você, sabe onde? Dentro de você. Ele quer que você chegue no espelho e ache você a pior das piores.
É isso que ele quer fazer. Mas ele não vai conseguir, porque nós estamos expondo o pecado e é mês de arrependimento. Estamos indo para o final da ministração. Então vamos lá. Caminhando livre da avareza. Então Jesus disse: acautelai-vos da avareza. Acautelai-vos da avareza. E ele diz, no Hebreus 13, não te deixarei e não te desampararei. A nossa confiança deve estar sempre em Deus, para nós caminharmos livre da avareza, e não o amor doentio ao dinheiro e às coisas materiais. A menos que se admita a existência de Deus, a vida não tem sentido. Você foi feito por Deus. Você concorda com isso? Você foi feito por Deus? E Deus não erra no fazer as coisas. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que você compreenda isso, a vida jamais terá sentido. A vida jamais terá sentido. O maior medo de um homem avarento, sabe qual é o maior medo de um homem avarento? De um homem possuidor de bens? É ficar pobre. O maior medo de um avarento é ficar pobre. Ouça o que Jesus pensa a respeito. Olha o que Jesus pensa a respeito. Se você quer marcar Apocalipse capítulo 3, versos 17. Jesus diz assim, você está dizendo, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui foi o que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, e nós tipificamos a igreja de Laodiceia. É a última fase da igreja. Ninguém está autorizado a dizer que Jesus volta amanhã, mas o relógio de Deus não para, está andando. Pode ter certeza absoluta disso. Esse livrinho preto, odiado, amado, mais lido, mais escrito, mais odiado, mais rasgado, mais queimado, mais falado, vai se cumprir, vírgula sobre vírgula, e não tem como escapar disso aqui. Então é melhor nós estarmos nele, então seremos salvos em Cristo Jesus. Dizes que está rico, enriquecido e não tem falta de nada, mas eu digo que você é um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. A avareza produz um certo orgulho. A avareza, ela produz um certo orgulho por ter algo. A avareza produz uma falsa confiança. O dinheiro, a pessoa que tem um pouquinho de dinheiro, ela produz uma falsa confiança. Escuta isso. Aí Jesus dá um conselho. Pega esse conselho para você. Aconselho que de mim compres ouro refinado, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e que não manifeste a nudez da tua vergonha, ou a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, para que veja. Então, se Jesus está falando para comprar, porque não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. Custa obediência, custa cumprir princípio. No verso 19... nós estamos falando de arrependimento. Daqui a pouquinho nós já vamos nos arrepender. Verso 19: eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. O mesmo Jesus que começa pregando o arrependimento em Mateus 4,17. Essa aqui é uma das últimas falas de Jesus, já ressuscitado. Então, o arrependimento é legal na terra e legal no céu, porque Jesus já não fazia mais parte do corpo desse mundo, e ele fala: eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. É uma decisão pessoal. Vida com Deus não se atinge no coletivo, só no pessoal. No dia do julgamento,
Você não vai chegar lá e falar: Jesus está aqui a minha família, a minha galera. É um por um. Um por um. Um por um. Que você esteja preparado, que nós estejamos preparados. Ao que vencer, diga: eu vou vencer. Darei que estar sempre comigo. Que maravilha. Ao que vencer. Hoje, e você é inteligente, nós somos inteligentes, mas nós não conseguimos entender o que é céu, o que Deus tem para nós. E lá em 1 Coríntios, também escrito em Isaías 64, fala que o o homem não pensou, não entrou na mente, você não consegue entender, nem imaginar que podia acontecer. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito maior do que a gente imagina. Parece uma loucura, né? Mas a Bíblia é tão tremenda que fala que realmente para o homem é loucura. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não se chateie se as pessoas não te entendem e não te compreendem. Somos pessoas de poucos amigos e de muita solidão. Não foi diferente para Jesus. Na hora da cruz, era ele Deus, Deus e ele. Mas valeu a pena, porque depois de 3 dias ele viveu o poder da ressurreição. Aleluia! Isso é maravilhoso, tremendo. Aleluia. O Ministério de Louvor já pode subir para nós encerrarmos. Eis que estou à porta e bato, abre o teu coração. Escute isso. Deus não tira nada da tua vida. Escute isso, nós já vamos ficar em pé. Deus não tira nada da sua vida que Ele não te coloque em algo melhor. Deus tirou muita coisa da minha vida. Coisas que para mim eram essenciais, era a vida. Escuta só, era a vida. Era tudo que eu tinha. Praticamente Deus tirou tudo. Mas hoje eu não sinto falta de nada, porque tudo que Deus deu foi melhor. Então Deus, nessa série de ministrações sobre arrependimento, sobre pecado, falamos da preguiça. Hoje nós falamos da avareza. Vai ficar um vazio. A preguiça foi embora, vai ficar um vazio. Não vai. Vai vir o ânimo, a fé, a força, a coragem, a vida. A avareza foi embora. O lugar dela está ali, é o vaziozinho. Não vai ficar vazio. Deus vai pôr uma coisa bem melhor. Você vai desfrutar dos teus bens com alegria e liberdade. E para você ficar em pé, eu sei que você está doidinho para orar e se arrepender. Avareza é pecado. Diga: avareza é pecado. É meio complicado dizer isso, mas avareza é pecado. Avareza é pecado. Jesus disse: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Já disse na consagração da oferta. Para Deus, estou falando para Deus, tá? Vocês me conhecem, eu não prego o que eu acho. Tem gente que fala: apóstolo, o que o senhor acha? Você quer só me colocar num canto sem saída e falar: o que o senhor acha? Eu não acho nada. Eu já achei muito na vida e andava sempre perdido. Então eu não acho nada. Para Deus, pobreza não é virtude e riqueza não é pecado. Tem gente que fica preocupada: eu estou prosperando, será que eu desviei? Pelo contrário, é a bênção de Deus na tua vida. Porque para Deus, riqueza não é pecado e pobreza não é virtude. A bênção de Deus enriquece, com ela não é acrescentado dores. Deus, Ele quer, veja bem, Deus quer que você seja rico.
Diga, eu recebo. Deus quer, você na tua casa, Deus quer que você seja rico, abastecido de tudo, mas uma riqueza saudável. Uma riqueza saudável. Eu mesmo digo para vocês, quando falava dinheiro, eu era muito apegado ao dinheiro e vivia tendo falta dele. Hoje dinheiro para mim é simplesmente para satisfazer algumas necessidades básicas nossas, simplesmente isso. Eu pegava as notas e ficava admirando assim, sabe? E eu esqueci até de Deus quando estava olhando para as notinhas. Hoje eu desfruto do dinheiro com liberdade e com alegria. Não gostava de pagar nada para ninguém. Hoje eu não tenho problema nenhum de pagar. Se eu gasto 100 aqui, Deus me dá 200 ali. Glória a Deus. Não é meu. E o dia que eu for, ninguém vai enterrar nem um peixinho comigo e agora nem um lobinho guará, que já está rodando por aí, profetizar que tem um monte na tua vida. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, diga amém. Amém. Não para te empobrecer, mas para te enriquecer de uma forma saudável. De uma forma saudável. E para você ficar em pé, Deus ainda faz milagre. Glória a Deus. Deus ainda abençoa. Deus ainda cura. Deus ainda nos ama. E Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida e através da tua vida. Para encerrar, eu estava lendo esse versículo, falou muito comigo. Quando Elias senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. E Deus fala para ele: levanta e come, porque o caminho teu é muito longo ainda. Você tem muita coisa para fazer. Quero dizer para você que nesse tempo de pandemia, hoje vem um renovo de Deus na tua vida. Tua vida é longa e você tem muita coisa para fazer. Fique em pé em nome de Jesus e vamos orar. E daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. Se você tiver que se arrepender, por favor, tá? Se quiser apagar a luz para ficar um pouquinho mais escuro, não tenha vergonha. É você e Deus. Lembra quando Isaías disse para o rei Ezequias: prepara, arruma tua casa que você vai morrer. O que o rei fez? Saiu chorando, chamou a esposa, os filhos, chamou todo mundo. Nada disso. Ele encostou na parede e falou com Deus. Esse é o momento, você aqui no templo, você na tua casa, é hora de você virar as costas e olhar para a parede, como fez ele, dizendo: eu estou deixando para trás exército, estou deixando para trás meu trono, meu reinado. Nada disso, eu dependo do Senhor. Tenha misericórdia de mim. O Senhor é muito mais importante do que tudo isso que eu estou virando as costas. E você pode começar a orar nesse momento. É hora de você se arrepender. É hora de você se arrepender. É o mês do arrependimento. Não é à toa que Jesus começou pregando sobre arrependimento. Arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. Uma das últimas falas dele você ouviu aqui: arrepende-te. Eu quero que você se arrependa. Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Parece que nós não temos nada que se arrepender. Estamos tão bem que não temos nada que arrepender. Pai, às vezes pode ter casos de pessoas que diriam: eu nem precisava ouvir esta ministração, não tenho nada que me arrepender, estou tão santo que eu não tenho preguiça, eu não sou avarento. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Deus, nós nos arrependemos da nossa avareza. Socorre, Espírito Santo, aqueles que estão orando como o rei Ezequias orou. Senhor, olha para a minha vida. Olha para a minha vida, olha para o que eu fiz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me arrepender. Comece a falar com Deus. Minha glória não é eu que quero que você se arrependa, é Deus que quer que você se arrependa.
que te causei. Peça ajuda do Espírito Santo. Vezes te crucifiquei. Quantas vezes nós Os meus crucificamos a ossos se Jesus? secaram, eu calei a minha voz, minha alma se tornou em sequidão. Oh Deus, confessei-te os meus pecados, minha ore, maldade não se arrependa. encobri. Pecado seca a nossa vida. A cura e o O salmista diz: quando eu me calei, secaram os meus ossos. Me arrepender. Quando eu me calei, secaram os meus ossos. Quantas doenças é resultado de pecado? Me arrepender. Preguiça é pecado, avareza é pecado, é um impedimento à fé, pode até roubar a salvação. Eu venho me arrepender. Nos arrependemos. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Os meus ossos se secaram, eu calei a minha voz. Quando nos calamos, os ossos secam. A alma se tornou em sequidão. A alma se torna uma sequidão. Não tem vida. Confessei, não tem alegria, meus pecados, não tem comprometimento. Minha maldade o máximo que consegue ser é religioso. E deixei fluir a cura e o perdão. Cura e perdão, cura e perdão, cura e perdão. Me arrepender, eu quero me arrepender. É uma decisão íntima de foro íntimo. Que pequei contra ti. Aquele filho diz: eu pequei contra o Pai, eu pequei contra o me céu. Arrepender. E ele foi restituído porque se arrependeu e voltou. De tudo que pequei contra ti. É mês de arrependimento. Eu venho é mês de arrependimento. Me arrepender. Eu quero me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender. Oh Deus, pedimos perdão dos me nossos arrepender. pecados. Eu quero me arrepender. Pedimos perdão dos nossos pecados, da preguiça, quando nós poderíamos fazer e não fizemos, da avareza, meu Deus, quando nós poderíamos fazer e não fizemos. Eu calei a minha voz. A avareza cala a voz profética. Muitas vezes a nossa alma fica seca. Confessei-te os meus pecados. Espírito Santo de Deus, minha maldade ajuda a nos sair, Pai, do pecado da avareza. A cura e o perdão. Que venha a cura, que venha o perdão, que venha a liberdade, que venha a bênção, que venha a prosperidade. Eu quero de tudo que pequei contra ti. Nos arrependemos. Me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho. Oh Deus, eu quero. Nos arrependemos nessa noite, Deus. De tudo. Se há, Pai, algum resquício de avareza na minha vida, tira, Espírito Santo. Faça esponja, Pai. Tira, Pai. Qualquer resquício de avareza, de amor doentio ou dinheiro, as coisas materiais, para que nós vivamos, ó Deus, de uma maneira sábia. Perdoa, Deus, a tua igreja. Perdoa a nação brasileira, Pai. Nesse 14 de março, nós pedimos, ó Deus, tenha misericórdia da nação brasileira. Tenha misericórdia da igreja brasileira. Tenha misericórdia da nossa cidade, meu Deus. Tenha misericórdia, Deus. Nos ajuda, meu Deus. Oh Deus, a igreja precisa exercer o seu papel profético, meu Deus. Não
podemos nos apegar, meu Deus, ao materialismo. Nos arrependemos, ó Deus. Me arrepender. Nos arrependemos, ó Deus, quando nós poderíamos ajudar e não ajudamos. Às vezes criticamos, falamos, mas não fazemos. Isso é avareza. A avareza faz a pessoa egoísta. Aquele rico só pensava nele. Só pensava nele, não pensava nos outros. Deus, isso é avareza. E o avarento não herda o reino de Deus. Pai, nos tenha misericórdia. O avarento não herda o reino de Deus. Ficarão de fora os avarentos. Nos ajuda a nos arrepender, Espírito Santo. Todo arrependimento vem acompanhado de atitude digna de arrependimento. Deus, em lugar da dor virão alegria. Em lugar da miséria virão, meu Deus, bênçãos. Porque nós estamos livres da avareza. O salário que entra na nossa mão não é nosso, Deus, é tudo do Senhor. A nossa casa não é nossa, é do Senhor. O nosso carro, o Brasil é do Senhor Jesus. A nossa cidade é do Senhor Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. Nós somos do Senhor, nem o nosso corpo é nosso. Ou não sabeis que você não é de você mesmo? Seu corpo é templo do Espírito Santo, morada de Deus. Nos ajude a arrepender, Pai, de uma maneira real, fiel e verdadeira. É o mês do arrependimento, meu Deus. O Senhor disse: arrependei-vos, porque muito perto está o reino dos céus. Grandes coisas vão acontecer. Ajuda, Espírito Santo. Voltaremos para nossa casa nesses dias, Pai, de dificuldades e de muitas limitações, meu Deus. Que nós venhamos a ser livres no Espírito, livre na nossa linguagem profética. Guarda a tua igreja, meu Pai. Guarda a tua igreja, a noiva de Yeshua. Guarda, Deus, essa noiva, Pai. Como Jesus disse que não quero que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento pelo conhecimento da verdade. O Senhor ainda perdoa. O Senhor me disse que prefere perdoar do que perder. Aceitamos o teu perdão. E o lugar da avareza não vai ficar vazio, Pai. Vem prosperidade. Vem prosperidade e riqueza do Senhor, porque tua bênção enriquece e não é acrescido de dores. Aleluia. Aleluia. Contra ti me arrepender venho. Eu quero de tudo que pequei contra ti me arrepender eu venho. Pequei contra ti, Senhor. Senhor, eu venho arrepender, eu quero de tudo que pequei. De tudo que pequei contra ti, Senhor. Aleluia. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de nos arrependermos. Ainda estamos vivos, ó Deus, e podemos nos arrepender. E cremos, ó Deus, no teu perdão. Mais do que o teu perdão, Deus, o investimento que o Senhor vai fazer na nossa vida, nos abençoando, Pai, trazendo a bênção, Pai, que enriquece e que não acrescenta dores. Nós te agradecemos. Amém. Levanta a mão direita aos céus.
Próximos cultos, apenas online, apenas o louvor, o pregador e alguém da diaconia para produzir o culto. Qualquer novos comunicados nos falaremos. Firme na oração. Exerça o teu papel profético. Não critique. A gente tem muita facilidade para criticar. Ore. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, a direção e consolação do Espírito Santo seja na tua vida agora para sempre. Diga amém. Dê um aplauso a Deus. A você presente, a você na tua casa, uma semana abençoada. Quarta-feira, 20 horas, continuaremos ouvindo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Um beijo no teu coração, ótimo final de noite e excelente semana.